Somos apenas parte, um dentre muitos elementos que constituem a vida, e assim como as parentes plantas vivem sazonalidades, também nossos desejos e afetos passam por transformações. E isso não deveria significar falsidade, imoralidade ou mentira. Enquanto a monogamia se apregou o único caminho para todos, a artesania emocional nos aponta para a necessidade de uma construção singular, com os poros abertos aos suspiros do mundo. Geni Nunes. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldcorn e Bárbara Miranda, e esse é o episódio 131, Artesania dos Afetos com Geni Nunes. Uhul! Esse é muita alegria! Gente, pausa tudo antes de começar esse episódio, que a gente já tá assim, ó, eufórica pra começar, porque, meu Deus do céu, finalmente, Geni Nunes veio aqui no Outras Mamas Podcast, mas antes da gente falar, vamos falar sobre apoios. A gente sabe que tá muito difícil pra todo mundo, a pandemia tá pegando, o mercado tá caro, e pra gente tá apertando também. Então, se você puder apoiar o nosso trabalho, quer ver esse podcast prosperando, conseguindo pagar suas contas, é só entrar na nossa página da Aurelo ou na nossa página no Apoia-se e doar o tanto que você puder, o tanto que você quiser, ou então ainda tem a opção de doar diretamente por Pix no outrasmamas@gmail.com, que é o nosso e-mail, e aí todos os meses você participa de um sorteio muito legal e vai receber uma newsletter incrível, escrita majoritariamente pela Thaís, com minha revisão, porque é assim que funciona aqui, com comentários, com textos nossos, com as novidades que acontecem, e quem sabe aí, para esse 2022 que está caminhando devagar, mas está indo, a gente não vai ter mais coisas legais para compartilhar com vocês, apoiadores ou não, quem sabe curso, quem sabe e-book, vamos ficar aí na torcida, vamos apoiar esse trabalho para a gente conseguir crescer ainda mais. Então, bora pro episódio. Geni Nunes é ativista indígena guarani, psicóloga, mestre em psicologia social e doutorando em ciências humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é membro da ABPSI, Articulação Brasileira dos Indígenas Psicólogos, e co-assistente da Comissão Guarani Ibirupá. Ela produz conteúdo na internet no perfil Geni Papos e dá curso sobre não monogamia, descolonização dos afetos, e impacta um tanto de gente com as suas falas e textos potentes que vão contra todo tipo de monocultura. Nesses 4 anos de Outras Mamas, a gente já falou sobre não monogamia algumas vezes, especialmente em 2 episódios exclusivos sobre o tema, e eles são sempre os mais ouvidos, então a gente sabe que é muito importante para vocês, assim como é muito importante para a gente esse tema, tanto porque a gente vive e constrói isso para além do conteúdo que a gente produz aqui na internet, mas também porque sabemos que esse tema está diretamente relacionado com tudo que a gente traz aqui, de veganismo, de feminismo, de descolonização, tudo. E desde que a gente conheceu o seu trabalho, Geni, ele transformou, inspirou de uma maneira linda, potente, por isso a gente está muito, muito feliz e honrada de te receber aqui. Muito bem-vinda. Obrigada, Bárbara, Thaís, é uma alegria enorme para mim estar aqui. Admiro muito o trabalho de vocês, estou bem contente de fazer parte aqui dessa história. Gente, vocês têm noção quanto que a gente está feliz e o quanto a gente é tão fã que minha vontade agora, falei antes de a gente começar a gravar, é só ficar quieta, desligar esse microfone e ouvir. Ela fala assim o que ela quiser falar. Até o final eu fico aqui ouvindo assim, ó, com carinha de olhinhos apaixonados. Mas, já que, né, vamos lá, é uma conversa e a gente quer trocar, que é isso que ela propõe sempre, nunca é um conteúdo enfiado goela abaixo, é sempre o conteúdo que ela põe a gente para refletir, para questionar, várias formas da gente enxergar as coisas, da gente viver. Eu vou começar perguntando uma curiosidade, que como começou especificamente essa sua produção de textos sobre não monogamia, sobre essa artesania dos afetos no Instagram, nesse formato que a gente conhece, dos textos, e que a gente vê chegar tão longe, tanta gente compartilhando. Sempre quando eu vejo alguém compartilhando, um amigo, uma pessoa que, né, a gente às vezes nem esperava que tava lendo aquilo, eu fico, dá até um quentinho, do tipo, que bom as pessoas estão lendo. Então, hoje em dia, eu brinco, né, antes de paquerar alguém, de conhecer alguém, não é mais a perguntar em quem você votou em 2018, isso aí é o mínimo, entendeu? A gente pergunta se segue e acompanha a Geni no Instagram. Então, conta um pouquinho dessa história, especificamente com os textos no Instagram pra gente.
Eu fico muito contente de ouvir isso, assim, né? Porque eu escrevo e posto sempre com frio na barriga, assim, né? Por mais que já faça um tempo, assim, que eu realizo esse trabalho, mas é sempre dá um nervoso, assim, né? E eu fico muito contente mesmo pelo carinho e generosidade das pessoas que leem e dão esse retorno, assim, dá muita inspiração de continuar fazendo esse trabalho, assim, né? Eu comecei a falar sobre não monogamia, assim, com esses termos, ali por 2010. Eu tô com 31 anos, né? Então aí quase um terço da vida. E na época eu utilizava muito o Facebook. Então, nos últimos anos houve uma diminuição, assim, né, das pessoas mais engajadas. Eu lembro que na época tinha muitos grupos, posts imensos de discussão, e as pessoas tinham ali naquele espaço, né, essa possibilidade. E eu também já frequentei muitos grupos de diversas perspectivas teóricas, políticas. Eu sou uma CDF, né? Então, para mim é muito importante isso de conhecer bem o que eu estou falando, inclusive, se for o caso, para criticá-lo, né? Então, eu tenho essa caminhada aí nos últimos 10 anos. E eu comecei bem despretensiosamente, fazendo o que eu já fazia há muito tempo, que era falar sobre isso. E aí eu até lembro, assim, do que algumas teóricas comentam, né, como a Spivak, naquele livro clássico, né, de Pode Subalterno Falar, no sentido de que falar a gente sempre falou, né, só que a escuta nem sempre esteve presente ali, né, então o que eu notei foi que essa escuta foi aumentando, foi expandindo nos últimos anos, né, e com isso também eu percebi que teve mais essa recepção ao meu trabalho, que eu já vinha fazendo há muito tempo, assim, né? E é algo que até hoje eu sempre busco me lembrar, assim, né? De que eu falo sobre isso porque eu acredito, porque me brilha o olho, e é essa motivação que eu tenho para fazer esse trabalho, para não ser capturada também por essas lógicas todas que as redes sociais muitas vezes nos seduzem, né? Da gente dizer o que a gente acha que as pessoas vão querer ouvir, né? E isso é muito desafiador, da gente se manter digno, íntegro nesse espaço, né? E tem algumas pessoas até que comentam assim, que são likes fáceis. Eu assim, gente, são os likes mais difíceis da vida, porque embora tenha muito carinho, muito apoio, eu também recebo com muita frequência ataques diversos, assim, até por também ser uma pessoa indígena falando disso, tem outros enquadramentos, né, de racismo, de etnocídio. Eu também não sou uma pessoa cis heterossexual, então vai dando um combo ali, né, que também me coloca num espaço de exposição que às vezes é bem difícil de dar conta, né? Mas eu continuo, assim, muito animada, assim, de fazer esse trabalho, porque é algo que partiu para mim, assim, de uma ausência, no sentido de que boa parte, se não tudo que eu lia, não era feito por pessoas indígenas e, por consequência, né, não costumava trazer nenhuma reflexão sobre colonialidade, sobre catequização, sobre várias outras violências que para mim são centrais para a gente discutir isso. E aí eu pensei, vou eu mesmo, né, fazer essa pesquisa, e tenho buscado então fazer essa contribuição a partir dessa minha perspectiva no mundo, assim, né. Uma outra dimensão disso tudo foi a minha própria vivência, no sentido de que, às vezes as pessoas até perguntam assim, né? Eu sou muito ciumenta, por isso não sou monogâmica, né? Para mim foi um pouco o caminho inverso, assim, porque eu já senti crises muito pesadas de ciúme e eu tinha muita nitidez de que não era esse o jeito que eu queria viver, não era esse o que eu queria para minha vida. E aí foi por essa inspiração de sentir de outras formas, justamente por não me encaixar nesse sistema ali, de me acostumar com aquilo, que me engajei a pesquisar, a falar sobre isso, né? Então, tem também, né, nos bastidores de tudo, assim, muitas lágrimas, algumas alegres, outras não, né? Das relações que eu já tive, dos erros, dos acertos que eu fiz, né? Que eu recebi também. Então, é uma mistura aí de várias teorias e também da minha vivência, né? É muito legal.
Foi bom você ter falado desse, né, de todas os hates que você recebe na internet, porque é sempre essa dualidade, né, de lidar com essas, principalmente quando você está tratando de um assunto e sendo essa pessoa indígena, né, como você falou, não cis, heteronormativa, tudo isso quebra com várias coisas da nossa cultura que são muito fortes, especialmente aqui no Brasil, a cultura cristã é muito, muito forte, né? E aí toda semana, não tem uma semana no Twitter que não vem a polêmica da monogamia e da não monogamia, como se fosse uma coisa totalmente nova, né? E geralmente cercada de moralismo e de falsas ideias, que é só sobre pegar várias pessoas e que é porque as pessoas são que estão atrás da libertinagem e, né, do outro lado vem a galera falando, não é só sobre isso, mas aí fica aquele debate toda semana tem, toda semana vem mais um, eu falo, ai meu Deus, não aguento mais. E aí você fez um post recente, muito bom, né, que fala que não monogamia não é coisa da moda, assim, não é uma coisa nova, não é uma coisa passageira e não é uma coisa de jovens que querem sair dando para todo mundo. Então a gente queria saber que, além de falar para essas pessoas que estão discordando e criticando, além de ler o seu conteúdo, né, o que mais a gente pode falar sobre isso? Pois é, assim, a discussão sobre o tempo é uma das principais na minha pesquisa, no meu trabalho. E quando a gente fala, por exemplo, de algo da moda, tem um combo aí que chega como algo que é recente e que haveria uma coisa anterior e que essa coisa anterior seria mais verdadeira, né? A gente percebe isso, por exemplo, quando se diz no meu tempo não tinha isso não, né? Em relação a pessoas LGBT, por exemplo, né? E a gente sabe que no tempo dessa pessoa existia sim, né? Porque são identidades contemporâneas, relacionais, e a gente não veio depois. Mas essa operação de dizer que algo é da moda e dizer que algo é recente, ela é justamente essa estratégia de dizer que a própria referência de mundo hegemônica é a verdadeira, é o Gênesis, né, que eu tenho brincado, e o resto é cópia. Então, quando se diz que o resto é moda, que é cópia, que é algo que é recente, é uma tentativa de desqualificar aquilo que não seria tradicional. E, de novo, quando a gente pensa em família tradicional, a gente está falando de uma pauta histórica da direita, estruturada por esse projeto colonial do que é família. E o que é família não é informado apenas pela heteronorma, mas pela monogamia. Tanto é que dentro desse marco legal que a gente tem, né, a bigamia, por exemplo, ainda consta, né, no Código Penal como um crime, de maneira que ser uma família de verdade envolve ser dentro dessa lógica da monogamia, né? Então, é algo que até lembro de um debate que o Fanon faz também, que todos os movimentos contracoloniais, eles sempre são vistos como uma invasão, como uma violência, como uma imposição. A gente percebe isso de novo também em expressões como a ditadura gay, feminazistas e todas essas caricaturas que se faz, né? Como se houvesse alguma assimetria de poder entre a hegemonia e a contra-hegemonia. E é muito interessante observar assim, essa questão do que é recente e do que não é, né? Porque parte da minha pesquisa é justamente nesses documentos das cartas jesuíticas, né, que são os primeiros documentos que a gente tem escritos aqui da invasão, né, ali de 1500, e nessas cartas já aparece, né, com muita fartura, essa relação entre colonização e monogamia, no sentido de que não era possível que o batismo acontecesse se não houvesse a conversão à monogamia antes. Então, até a historiadora Vânia Moreira comenta, né, que impor a monogamia se tornou a grande obsessão desses missionários, porque imagina, né, sem isso, todo o projeto de catequização estaria comprometido. Então, é indissociável, né, com esse projeto de catequização e de monogamia. Nesse sentido, né, o que eu até trouxe nesse texto é de que aquilo que é recente, se a gente quiser colocar nesses termos, é muito mais a invasão cristã com a monogamia do que as outras formas de relação que já haviam aqui no nosso território. E quando eu falo que a monogamia foi trazida para cá pelo cristianismo, é no sentido de que esse prefixo mono, né, que se utiliza, muitas vezes as pessoas ainda associam a um e poli a vários, né? E se utiliza o termo poliamor ou poligamia como essa coisa quantitativa. Só que a gente sabe que a monogamia não é sobre quantidade
ela é, sobretudo, sobre um certo jeito de se relacionar num determinado tempo. E aí eu até trago assim, essas reflexões nos cursos, né, de que o direito à interrupção de uma relação só foi conquistado na Constituição de 88, né? Então, até então, as pessoas não tinham essa opção legal de interromper esses vínculos. Isso, na minha pesquisa nas cartas jesuíticas, já aparece lá em 1500, quando os padres, especialmente o José de Anchieta e vários outros, diziam que essas uniões indígenas não eram consideradas monogamia, porque não eram pautadas no que eles chamavam de indissolubilidade do vínculo. Ou seja, para ser monogamia, precisava ser até que a morte separe, né? Essa noção de que se você interrompe essa relação, ela é falsa, né? E isso, lendo os discursos da época contra o divórcio, é impressionante a semelhança que há com os discursos contra a não monogamia, né? Então as pessoas diziam que com o direito ao divórcio a família ia acabar, as crianças iam estar perdidas, né? Que isso ia acabar com a moral das mulheres. Então que isso só ia beneficiar os homens. Então são discursos que a gente percebe que são concomitantes hoje com essa barreira emocional, né? E até por isso, assim, você até falou dos haters, né? Que dificilmente é algo que me afeta nesse sentido, assim, de fato eu tomar aquilo pra mim, porque eu sei que não é comigo, né, o problema. Não é com o que eu falei, não é... No geral, é uma barreira anterior ao próprio tema, né? Então, muitas vezes as pessoas já erguem essas dificuldades e daquilo que elas associam que é não monogamia, né? E nisso, sim, eu também faço uma reflexão com outras violências e outras dimensões que também têm esse recurso da promiscuidade como ofensa, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, na bifobia, é muito comum que pessoas não monossexuais, né, bissexuais ou outras identidades sejam acusadas de promiscuidade porque elas teriam a potencialidade de se interessar por mais de um gênero. E nisso, para a hegemonia, você ter a possibilidade de se interessar por mais de um gênero seria a mesma coisa que você se interessar por todos, né? Então, essa expectativa ali, né, de que se você tiver o direito de escolher, você vai dizer sim a tudo, é muito esse fantasma moral, né, cristão, de que uma vida sem punição, sem cerceamento, leva a um grande caos, né? Sendo que o caos já é o que a gente vive, né? Pensando todas essas violências que tem aqui no nosso território, né? E aí eu percebo que há uma limitação, muitas vezes, da pessoa se sentir atacada, né? Quando esses temas são trazidos, e de sentir coisas como raiva, como angústia, né? Que são movimentos que podem ser importantes para a gente elaborar por que aquilo nos incomoda tanto, né? Por que a gente fica tão desconfortável de falar sobre essas questões, né? Perfeito. Nossa, muito bom. Quando a gente para pensar nessa linha do tempo, né? Sobre essas questões que você disse, isso é recente, é muita loucura o desconhecimento sobre essa linha do tempo, sobre o que de fato foi colocado, imposto e o que é recente. Eu fico muito assustada com essa questão da separação, é tão recente, né? E como a questão, por exemplo, do adultério não ser crime há muito pouco tempo, é tudo muito recente. E se a gente aqui dos 30 a mais, a galera que está ouvindo, a gente se for lembrar, na minha infância, por exemplo, no interior, né, do estado, ainda tinha muito essa visão das crianças na escola que tinham os pais separados. Sim. Ainda tinha um estigma. E aí, nesse espaço de tempo muito curto, a gente já talvez nem consiga lembrar. Claro que alguns espaços isso ainda deve acontecer, mas isso, né, se tornou já tão mais comum e tão absurdo a gente pensar que essas crianças eram julgadas, essa mulher era muito julgada, e é isso. E aí hoje a gente vê uma galera defensora da monogamia, mas muito o que eu sinto, o que eu vejo de uma maneira muito superficial, como se fosse isso. Eu quero sim ser romântica, eu quero sim ter envolvimento, eu quero alguém cuidando de mim, eu preciso viver esse sonho e tal. E é muito difícil, eu entendo pela escassez mesmo dos afetos e do jeito que a gente constrói nossas relações, o quanto a gente coloca esses desejos nessa parceria exclusiva desse namorado, que depois vai escalar para um marido e que vão ser felizes para sempre.
aqui nesse podcast, eu e a Babi somos fãs de piadinha, mas assim, a gente é muito viciada em casamento às cegas. E é uma experiência. Você também, assim, não, por favor, se a Genice contar neste podcast que ela assiste Casamento às Cegas, eu vou vibrar. Isso, assisto. Me sinto menos culpada. A gente ama, a gente assiste junto. E a gente fica assim, se contorcendo. No começo eu tinha constrangimento e dó das pessoas, uma certa dó, do tipo, ai, vai quebrar a cara ali na frente. Hoje em dia eu já vibro de uma maneira, tipo assim, vai, gente, é esse o projeto que vocês querem, entendeu? É tudo um grande teatro, uma alegoria, então vai, isso, casa mesmo, é isso. Porque parece tão uma piada que aquilo fascina de uma maneira assustadora, mas aquilo não é muito diferente das relações que eu quis por muito tempo, que minhas amigas que vivem casamentos monogâmicos vivem. E eu tenho amigas que assistem, que são um casalzinho monogâmico e com todas essas historinhas e o casamento, a festa e tal, que elas, nossa, mas essas pessoas são loucas, elas precisam se tratar. Eu fico tipo, tá bom, assim, mas aquilo é só uma lente gigante. Mas aqueles sentimentos de eu não posso decepcionar minha família, eu já tenho 30 e poucos, eu não posso fazer isso com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai, eu preciso de alguém para cuidar de mim, eu preciso viver essa história. Tudo isso tá nessas promessas e nesses desejos de que a gente precisa encontrar essa tal pessoa. E isso que você falou do pra sempre, né, feliz pra sempre, que não existia essa possibilidade de dissolver isso. A gente vê nos programas, quando eles se encontram um ano depois, ninguém mais está junto, ou um ou outro está junto, e no programa parece que não existe essa possibilidade. Eles fazem um drama, né? Claro que parte desse entretenimento, dessa ficção, que é tipo, é pra sempre essa decisão que você vai tomar, é pra sempre. E as pessoas ficam, porque eu não sou de brincadeira, se eu tomar essa decisão, eu não vou... É pra sempre, eu vou cuidar dessa mulher pra sempre, eu vou ficar com esse cara pra sempre. Eu fico, gente, pra sempre é muita coisa, calma aí. É muito maluco. Mas a gente ama, quem não assiste, gente, gosta de passar um constrangimento, vai fundo. Essa última edição dos Estados Unidos tá assim, o puro suco pra gente se divertir, passar um pouquinho de vergonha. Mas é claro que é muito triste, a gente brinca aqui, mas é muito assustador o quanto as pessoas realmente acreditam naquilo. E você vê que tem dúvida também, claro que tem dúvida. E você vê que acontece o óbvio, as pessoas se interessam por 2, 3 pessoas na dinâmica. E aí fica uma coisa medonha, né? Como se aquela pessoa tivesse quebrada por ter se interessado por 2 ou 3 pessoas. Olha, é uma coisa. Mas o que eu queria trazer, tirando o casamento às cegas, é sobre essa questão dessa visão também de que do que a Vassallo vai chamar do poliamor neoliberal, que é essa ideia de mantém-se o casal central, então, tô junto há muito tempo, né? Já não tá dando certo, muitas brigas, não tem mais aquele desejo, aquele fogo. Eu até tentei abrir minha relação, então a gente liberou que a gente poderia transar com outras pessoas, mas não deu certo, todo mundo se machucou, isso é cilada. Ou aí aconteceu, eu tinha um amigo que falava, mas também na época eu tava trabalhando muito e ela não tava. Então ela tinha oportunidades de transar mais e eu não tinha. Então ela já tinha transado com X pessoas e eu não tinha conseguido. E eu falo, caraca, é uma competição mesmo, né? Então ainda muito, muito pautada nessa estrutura, nessa centralidade, e a hierarquia ainda se mantém, né? A monogamia não foi tirada dali, tá ali, pequenos acordos são liberados, né? Essa exclusividade, às vezes é isso, pode transar, mas eu não posso conhecer. Pode transar, mas eu não posso, não me conta, ou só em viagens. Não pode se apaixonar. Várias regras, não pode apaixonar. Fala isso pra canceriana, não pode apaixonar. E aí, por isso que na não monogamia, como a gente explica essa que não é sobre isso, né? Que é uma reconstrução, né? Um repovoamento dessas formas de a gente se relacionar e enxergar o mundo no geral, com outras pessoas, com outros seres, e menos sobre a quantidade de pessoas, mas também não caindo no moralismo de que não é sobre transar, porque pode ser também, né? Às vezes eu vejo uma defesa da não monogamia dizendo, não, também não transo com qualquer um, também não transo o tempo todo, e eu fico, tá bom, mas assim, se quiser pode, entendeu? Também tem uma coisa de demonizar essa coisa do transar casualmente, ou de ter vários encontros com várias pessoas e tal.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre essa ideia, sobre essa diferença, porque acho que, não sei se quem está chegando aqui nesse podcast agora ainda não está habituada com o tema, e eu vejo muito conteúdo aí sendo produzido de maneira superficial a comparar a monogamia com essa exclusividade total, afetiva e sexual, e como se no paralelo fosse, vou fazer um acordo aqui neste meu relacionamento do casal. Às vezes é monogamia, como se fosse possível, então é exclusivo, é fechado, e às vezes é não monogamia, é aberto, a gente pode transar com algumas pessoas. Essa ideia errada do que a gente está trazendo aqui é outra proposta. Massa demais te ouvir, bem. Eu lembro, assim, que quando eu era criança, adolescente, até mais o início, assim, dos meus anos 20, eu tinha uma lista de filmes favoritos, assim, que eu achava belíssimos. E aí, depois de alguns anos, eu revi esses filmes e achei terríveis, né? E eu acho que a não monogamia nos ajuda a ter uma outra aproximação desses conteúdos, né? Então, a gente vê muitas vezes do quão caricato né? Determinados caminhos ali, e também do quanto perigoso, né? Do quão perigoso que é isso tudo, né? Eu até brinco, assim, que eu não tenho nenhum problema com ficção, com metáfora, com poesia. Eu acho incrível isso, né? O problema é que algumas mentiras, ficções e narrativas promovem a nossa saúde e outras não. E aí há que se pensar, né, que você até comentou, né, de que há muitas páginas, conteúdos que trazem às vezes de uma maneira um pouco esvaziada, né, e eu penso que esse é um risco que todo debate que alça mais visibilidade corre, né, a gente vai estar aí suscetível a esse tipo de captura. E para mim, uma das questões que eu não abro mão e que eu entendo que possa afastar algumas pessoas em determinado momento, mas que é muito central para mim, é a questão da escolha, né? Da gente qualificar essa questão da escolha e levar ela mais a fundo, né? Então, várias pessoas comentam assim comigo, né? Porque se foi combinado, até a frase, né? O combinado não sai cara e tudo mais, de que se foi combinado, se as pessoas têm um acordo, ninguém mais teria direito de falar nada sobre aquilo, porque é a vida alheia e tudo mais. E para mim, não é porque algo foi combinado que é saudável. E eu até brinco assim, né, que as pessoas podem combinar coisas terríveis entre si e o fato delas terem combinado não dá uma validade ética àquilo. Fora que esse discurso se avizinha muito com essa lógica de que em briga de marido e mulher, por exemplo, não se mete a colher, porque isso é do domínio particular e privado, e aquilo que acontece ali é da conta das pessoas, né? E até nesse sentido que eu sempre trago, assim, a importância da coletividade, de uma vida comunitária, né? Como um horizonte, inclusive, anticapitalista, né? Que é fundamental para pensar na monogamia. E aí, nesse sentido de escolha, até dou um exemplo assim mais prático, né, para quem estiver nos acompanhando e não tem muito contato com o tema. Imagina que uma pessoa diz, né, é um limite meu que você não use mini saia. Isso não pode ser um limite de um terceiro, né? Eu posso dizer, é um limite meu, eu não quero usar mini saia. Justo, digno, né? Legítimo. Agora, uma terceira pessoa dizer que é um limite pessoal dela, o que você faz com o seu próprio corpo, é uma impossibilidade ética, né? Então, é um grande e falso dilema. Até você comentou, né, que aparece nas séries, nos filmes, essa suposta indissociável dúvida que as pessoas têm que dizer sim ou não, e o casamento é um pouco isso, né, dizer sim ou não, e dizer sim a uma única pessoa, porque é um afeto que se positiva da negativação dos outros, né? E isso, de novo, eu até faço uma ponte, né, uma relação com o monoteísmo cristão, no sentido de que, assim, ok, as pessoas têm o direito de escolher um único Deus? Tem. Só que se elas escolhem esse único Deus dizendo que esse é o único verdadeiro, que todos os outros são falsos e que devem ser destruídos, a gente tem um racismo religioso, né? A gente deixa de ter uma escolha individual e passa a ser uma identidade, né, que eu tenho chamado de parasitária, ou seja, tudo que positiva ela se faz da negativação, né, de dizer que esses outros deuses são falsos, que devem ser destruídos, né. Com a monogamia, o que a gente percebe é que
antes de pensar na quebra de um acordo e punir quem quebrou esse acordo, é preciso que a gente dê um passo atrás e pense a validade desse acordo, né? Então, a gente sabe, né, que até poucas décadas atrás, as mulheres precisavam de uma autorização dos maridos para poder fazer coisas básicas como viajar, né? Como ter um trabalho fora de casa, coisas muito elementares eram perpassadas por essa ideia de que existe uma outra pessoa que pode decidir ou não sobre mim, né? Que pode dar um sim ou não maior do que o meu próprio consentimento em si mesmo, né? E isso para mim é extremamente grave, né? E é nesse sentido, assim, que eu acho muito importante também, nesse que você trouxe, de que às vezes as pessoas comentam, né? Não é bagunça. E no imaginário, aquilo que é relacionado à bagunça, no geral, é ao domínio da sexualidade, né? Então ninguém diz assim, a monogamia é uma bagunça, as mães trabalham muito mais do que os pais, é uma bagunça, né? A gente sabe que essa bagunça é sexualizada por esse tipo de olhar dessa moral cristã. E há que se pontuar a diferença profundamente desigual que há na punição por gênero, raça e classe, né? Então, se a gente percebe, por exemplo, que essa narrativa de fulana fica com várias pessoas, isso, no geral, no nosso contexto, é íntimo, né, do machismo, no sentido de que se aquela mulher, né, tem uma vida sexual que vai além desse enquadramento monogâmico, ela pode ter, inclusive, ser alvo, né, de violências corretivas, como estupro, espancamento, constrangimento no trabalho, na família, em todos os espaços que ela vive, né? E aí muitas vezes eu percebo que algumas linhas dizem o seguinte, né? Já que esse homem cis hétero traiu e não foi punido, parece que a igualdade que se busca é que todo mundo seja punido, não que ninguém seja punido, né? Uhum. E isso é muito sensível da gente perceber isso, porque a quantidade de pessoas com quem alguém fica não deveria ser um argumento do quão responsável, ética, justa, digna essa pessoa é no mundo. Especialmente se essa pessoa não for um homem cis hétero branco, né? Então, um dos desafios que eu percebo assim, no meu trabalho é que, como lembra o mestre Bispo, né? A esquerda e a direita são cristãs. Então, mesmo nos espaços de dissidência, a gente percebe que há uma defesa da monogamia como uma escolha, e eu sempre trago isso, escolha você pode fazer do seu próprio corpo, do corpo do outro, isso não é possível, né? E aí muitas vezes há essa noção de que é possível dissociar a violência da promessa, né? Então imagina que as pessoas combinassem, não, de fato a homossexualidade é um crime, é um pecado, mas vamos torcer para que homossexuais não sofram violência nenhuma decorrentes disso ser considerado um crime ou um pecado. É impossível, né? Então não tem como a gente pensar nas violências que ainda acontecem. Até lembro de uma reflexão que o Mbembe traz, né, de que nesse sistema da necropolítica, ser considerado um suspeito já é ser considerado condenado, né, pelo racismo estrutural. Então, se a gente percebe que muitos casos de feminicídio, na narrativa dos feminicidas aparece isso, de que eles tinham a suspeita de que suas companheiras tinham quebrado, né, ali esse pacto de exclusividade, e essa suspeita foi o suficiente para que elas tenham sido assassinadas, né? Então, para mim esse ponto é muito central, né, de que se a pessoa quiser utilizar a autonomia dela para, inclusive, não se relacionar sexualmente com ninguém, a não monogamia também é sobre isso, né? No sentido de que o estupro marital, por exemplo, é muito favorecido por essa ideia de que, assim, olha, se você não fizer sexo com seu marido, ele vai te trair, vai te deixar, né? E então responsabiliza essas mulheres por essa quebra, né? De novo, um outro quadro ali de violência, e isso acaba sendo relacionado a isso tudo que a gente está falando de bagunça, né? Porque se coloca isso como um critério ético, né? No meu trabalho, por exemplo, eu já acompanhei várias histórias, assim, numa relação hétero-cis, né? Em que esse homem não auxiliava com as crianças, com o trabalho doméstico, aquilo que a gente já sabe. Alguns deles chegavam até a cometer violência doméstica,
mas essa relação só é interrompida quando ele trai, né? Então, há uma distorção do que é realmente válido e importante numa relação, né? Do que é realmente concreto, né? E é uma das chaves que eu tenho buscado assim no meu trabalho, das pessoas fazerem essa pergunta, né? Em vez de se sentir amado porque outra pessoa não está sendo amada em concomitância, olhar para a materialidade daquela relação, né? Estou sendo cuidado, amado, amparado nessa relação, e pensar nesses critérios concretos em vez de pensar nisso de que só é verdadeiro esse afeto se ele não for concomitante, né? E do quanto que isso tem trazido muitas dores históricas para todos nós, né? E é algo que as pessoas até comentam comigo, né? Que na teoria elas entendem, né? Mas que na prática, às vezes há um distanciamento, né? Entre aquilo que se gostaria de sentir e fazer e aquilo que é possível, né? E aí eu até tenho utilizado, assim, esse termo relações potáveis, né? Para falar um pouquinho disso, assim, né? Que a gente dá conta de fazer. Tem um poema do Pessoa que ele comenta isso, né? Só vou até onde meu braço alcança, nem 1 centímetro a mais, né? Então é também para a gente não adotar esses padrões ideais, higienizados, de nunca mais sentir ciúme, ou de nunca mais sentir um desconforto, mas talvez pensar em modos de conviver com isso que sejam mais orgânicos para a nossa vida, né? Inclusive acolhendo as nossas incoerências, nossos paradoxos, as falhas, né? Aquilo que a gente não dá conta. E para mim, essa porta, né? Essa janela da não monogamia é nesse sentido da gente cultivar mesmo outros modos de receber aquilo que aparece, né? Às vezes a gente nem imaginava que poderia sentir determinadas coisas, né? E eu até brinco assim que é um caminho de autodesconhecimento, né? Pra gente, inclusive, desaprender coisas de nós mesmos que a gente achava que já estavam ali predestinadas. Ai, muito bom. Você Ai, falou lindo. várias coisas. Ai, muito lindo. Muito interessante. Pera, deixa eu estruturar aqui na minha cabeça, gente. 2 segundos. Uma coisa que eu queria, é um questionamento, uma inquietação minha, na verdade, que é sobre essa questão da individualidade e dos desejos pessoais em meio a essa ideia de coletividade que a não monogamia prega. A gente estando inserido dentro deste contexto capitalista, no meio da cidade, eu sinto um conflito muito grande de entender o quanto individual e quanto deveria ser coletivo. E aí eu preciso contextualizar, porque eu sou uma pessoa que tem diabetes, e desde infância, né? Então eu sou uma pessoa que necessita de cuidados externos. Eu sou uma pessoa muito independente, muito autônoma, mas eu necessito de cuidados externos de pessoas que consigam reconhecer no meu corpo, olhar pra mim e falar: Babi, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa, entendeu? E, obviamente, minha família sempre foi o meu maior suporte. Meus pais, né, meus irmãos sempre foram o meu maior suporte, e eles são pessoas que me dão suporte até hoje, mas eu cresci, saí de casa, etc, etc. E eu sempre fico pensando, cara, se eu saísse de casa, se eu, né, me separasse, saísse de casa agora, com quais pessoas eu poderia contar, para me receber em casa durante um tempo infinito. E são bastante pessoas, eu tenho muitos amigos, eu sempre priorizei essas relações de amizade muito grande, mas quais as pessoas que podem cuidar de mim ou que estão dispostas a cuidar de mim, vivendo nessa lógica doida que a gente vive, que mina as relações, porque a gente está sempre colocando os nossos desejos e as nossas individualidades como prioridade. E eu sinto essa inquietação, e eu tenho muito essa dúvida de o quanto também dentro da lógica da não monogamia algumas pessoas aplicam essa lógica da individualidade e acabam se relacionando com muitas pessoas, mas ainda assim se individualizando e se separando cada vez mais, e de certa forma isso exclui pessoas como eu, que precisam de cuidados, ou pessoas, por exemplo, que têm filhos. Então é uma grande gama aí de pessoas da esquerda que são desconstruídas, não sei o que lá, que escolhem não ter filhos, e tudo bem, porque é uma escolha pessoal de cada um, e é difícil pra caramba, mas que não só escolhem não ter filhos, mas como não convivem com crianças e idosos, por exemplo, né? Então a gente está se relacionando com muitas pessoas, e com muitas pessoas parecidas com a gente, da mesma idade que a gente,
mas a gente não está se relacionando com pessoas com deficiência, com doenças crônicas. Eu não tenho só uma doença crônica, eu tenho duas. A gente não está se relacionando com idosos, a gente não está se relacionando com crianças. E aí, essa dificuldade da coletividade dentro desse sistema que a gente vive, né? O quanto que a gente ainda precisa desconstruir essa ideia dentro da não monogamia também. Eu fico muito... Direto eu paro, eu fico pensando assim, tipo, caralho, ainda bem que eu tenho essa lista de 10 pessoas que eu posso confiar, sabe? Mas porque eu construí, porque eu vi que eu não ia dar conta sozinha, que eu não sou tão autônoma assim, que eu preciso dessa coletividade. Mas nem todo mundo tem, né? E aí, como é que a gente constrói isso juntas? Obrigada, Bárbara, por compartilhar essa experiência. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa diversidade de vozes nesse debate, porque realmente cada ponto de perspectiva é o mundo todo, né, de relações que se constroem ali. Então, agradeço muito, né, por você ter partilhado. E para nós indígenas, assim, essa relação de um ser humano que é independente da natureza, inclusive, né? Então, até as pessoas comentam, eu vou passar o final de semana na natureza, né? Como se elas pudessem existir fora de uma rede de relações que tornam possível a própria vida, né? Então, o ar, o alimento, o colo, o afeto, a gente não tem como existir senão de maneira codependente, né? E eu penso que o capacitismo e várias outras violências ilustram muito isso, que é essa ficção que as pessoas têm de que elas são muito autossuficientes e que elas vão dar conta de tudo e que apenas algumas pessoas específicas teriam essa dependência. Óbvio que há grupos em que há uma especificidade das necessidades, das demandas, né? Mas eu penso que também reconhecer que há uma eventualidade maior ou menor da gente precisar de cuidados diversos o tempo todo ao longo da vida é talvez um ponto de partida até para pensar a relação do cuidado, né? Que a gente sabe que, historicamente, determinados grupos ficaram sobrecarregados e ainda estão com essa dimensão do cuidado. E esse é um critério que eu acho muito interessante para se pensar na saúde de uma relação, né? Eu estou só cuidando ou eu também sou cuidada, né? E até pensando no trabalho emocional como um trabalho que também não é distribuído de maneira equânime, né? E do quanto que isso está diretamente relacionado à exaustão, ao cansaço. O próprio capitalismo é especialista nisso, né? De nos levar à exaustão por uma sobrecarga e ainda nos dizer, né, que indígenas são preguiçosos, né? Que não ter esse ritmo de vida seria ser vagabundo, coisa do tipo, né? Então, de novo, a questão do tempo volta, né? Como pensar a saúde relacional sem pensar esse tempo, né, que a gente vive. E aí eu fico pensando assim, né, que com quem que alguém fica, né, com quem que alguém se relaciona sexual, afetivamente, é um critério muito frágil para se dizer se essa pessoa é cuidadosa ou não, egoísta ou não, né? Porque isso de fato não é a resposta que a gente pode ter do quanto a gente pode confiar nessa pessoa, né? Eu até tenho proposto assim, essas perguntas inversas, né, de dizer o seguinte: em vez de pensar que aquela pessoa que tem autonomia afetivo-sexual no seu próprio corpo é egoísta, por que não pensar que quem demanda isso do outro pratica esse egoísmo, né? E aí, nesse sentido, eu percebo que em várias relações, o fato de haver essa exclusividade é um grande prêmio hiperfaturado, e às vezes a pessoa não está lá para segurar nossa mão em nenhum outro momento da vida, mas ok, a pessoa não fica com outras, né? Isso é muito pouco, né, para pensar essas relações. E essa questão como se fosse aí um grande prêmio, né, uma grande excepcionalidade. Acho que até poucas décadas atrás a gente tinha isso mais presente na noção de virgindade, né, que era acionada como esse grande dote que estaria relacionado, né, a esse dote, e do quão excepcional seria, né, isso tudo. E aí, pensando assim nessas relações de cuidado, eu fico pensando que se a gente quer construir relações densas de afeto, de partilha, talvez o sexo seja o critério menos interessante para isso, né? Porque tem até pesquisa sobre isso, assim, com
o abandono que mulheres com câncer vivem quando elas compartilham, né, com seus companheiros, e da imensa debandada, né, desses homens dessas relações, porque a gente sabe, né, que historicamente esses grupos aprenderam a ser cuidados, e a ser cuidados, inclusive, numa maternagem de adulto, muitas vezes, né, da cueca, da roupa. Até hoje a gente tem situações em que a pessoa precisa ser servida no prato, né, precisa pegar toalha, coisas muito elementares, né, dessa relação ali de dever. E para mim essa é uma pista muito interessante, né, de construir relações em que essa dimensão do cuidado circule. E aí o que eu percebo é que, em muitos casos, essa família mais clássica, digamos assim, é essa rede, só que também, né, o que a gente percebe é que esses cuidados muitas vezes custam muito caro, porque eles são perpassados, é a base, né, da monogamia. Então muitas vezes isso que é bem comum, né, de pai e mãe falar, né, de que eu cuidei de você, limpei suas fraldas, sendo que se a pessoa não tivesse feito isso, ela seria inclusive passível de ser criminalizada por negligência, né, já que bebês e crianças é o mínimo, né, que se espera, mas que isso é utilizado como uma forma de chantagem e moeda de compra, né? Então, Sim. Eu te cuido, ou te dou algum tipo de assistência alimentar ou de moradia, mas você abre mão aí do seu desejo, você me ama provando que me obedece, né? Então, acho que o nosso desafio é pensar rede de cuidado em que esse tipo de chantagem não seja uma moeda de troca, como a família historicamente tem sido, né? E para algumas pessoas nem isso está posto, né? Um outro ponto também que eu fiquei pensando nisso, né? É essa noção do descarte mesmo, né? Porque às vezes as pessoas esquecem que a ideia de estar solteiro faz parte da monogamia, né? Então, muitas vezes, até se diz nas músicas, né? Que, eu deixei de ser solteiro, larguei tal e tal coisa pra estar com você agora. Então, às vezes, esse combo de coisas abandonadas parei de sair com meus amigos, parei de fazer tais e tais coisas pra ficar com você. De novo, é esse prêmio, né? Que se dá ali. E isso não garante a permanência e o cuidado dessas pessoas, né? Então, para mim, assim, é um desafio muito grande que nesse exercício de não monogamia a gente não repita essas fórmulas de esperar que a pessoa por quem a gente é apaixonada ou que é apaixonada por nós seja aquela pessoa. E isso, assim, às vezes para mim é muito assustador vendo os filmes, né? Até nos Casamentos Cegas mesmo, né? Que eu noto isso, que até então era um completo estranho, né? Aquela pessoa, e passa a acessar os ambientes mais sensíveis, os traumas mais delicados da história da outra pessoa, simplesmente porque se tem um vínculo ali de paixão ou um vínculo sexual, né? Então, o quanto que isso também não nos deixa vulnerável numa situação de muita precariedade, em que às vezes só depois de algum tempo que a gente reconhece que aquela pessoa não é alguém em quem a gente poderia confiar, né? Então, para mim, assim, um dos desafios que a gente tem nesses movimentos é pensar na monogamia para outras relações que não essas mediadas pelo sexo, né? Ou pela paixão. E pensar também, né, nesse contexto, né, que você trouxe da vida na cidade, do que a gente pode fazer de redução de danos, né? Assim, dando um exemplo do que eu tenho chamado, assim, né, dessas gotinhas do rio, né, que eu tenho feito nos últimos anos. Eu fazia várias oficinas e palestras nas escolas e nos postinhos de saúde da minha cidade, né? E isso era muito instigante para mim, porque eram pessoas que não me acompanhavam, né, nas redes sociais, então era um contato que precisava ser, assim, mais direto ali, né? E também da gente ter essa tecnologia, né, essa artimanha de falar das coisas, talvez, sem dizer os nomes que afastem as pessoas disso nesse primeiro momento, né? Então, eu iniciava falando de práticas, de exemplos, de reflexões, e depois, se a pessoa chegasse a esse nome, ótimo.
Mas para mim é um termo que eu uso mais para ilustrar o debate do que como algo identitário nesse sentido de uma filiação. Eu tenho muito problema com esse tipo de ativismo do convencimento, assim, né? Então, aposto muito que isso tudo, né, é um convite. E o convite pode ser aceito ou não, né? Mas que bom que é um convite para que as pessoas também possam ter o direito de recusá-lo, se for o caso. Essa questão que a Babi trouxe é uma questão que a gente tem que refletir sempre em conjunto mesmo, mas que a gente já vê aí por tantos exemplos, nem precisa ir longe, dentro das nossas próprias famílias, pessoas que a gente conhece, que a monogamia já não é a resposta para esse cuidado, né? Como você disse, a quantidade de mulheres que adoecem e esses companheiros não cuidam ou abandonam é enorme. Eu vivi um processo de tratamento do câncer do meu pai, e aí nas salas de espera o que a gente vê é mulher, é vó, é mãe, é tia, é irmã, é uma prima distante, é uma vizinha, mas não é aquele cara, aquele companheiro, porque seja por diversas desculpas, ou porque tá nem aí mesmo, ou porque surta, porque, meu Deus, tá muito preocupado e aí não consegue ajudar, não tem ferramenta para conseguir acompanhar, entender e ajudar. E quando é o contrário, então no caso como meu pai que estava doente, a minha mãe se doou, assim, o que ela tinha e o que ela não tinha. Então essas mulheres adoecem cuidando, emagrecem muito e todo o emocional e toda a dedicação, e aquela mulher de 1,50 carregando aquele homem gigantesco, porque fazia tudo, se dedicava 100%. E essa dedicação que a gente não costuma ver, ao contrário. Então, a gente já sabe que a monogamia não é a resposta para isso, e não é ali que a gente vai conseguir exercer esses cuidados mútuos, assim. Então, a não monogamia, ela não é uma... né, que às vezes a gente vê isso, mas também na não monogamia não é. Mas não monogamia não é necessariamente um outro modelo da monogamia, né? Eles são esses diversos, que é o que a Jani traz sempre pra gente. Então, se a gente viu um modelo de relação que isso não aconteceu, então se a gente vê ainda gente reproduzindo uma lógica muito individual, gente que paga de desconstruído e não considera as crianças nos espaços que a gente frequenta, isso ainda tudo isso o jeito que a gente construiu, e uma das formas da gente reconstruir isso é pela não monogamia, mas pelas diversas formas, né? Porque não é cada relação vai ser cada gente vai lidar com isso de uma maneira. Então, todos esses monos que a Jani vem falando né, ao longo do tempo, então toda essa imposta pela colonialidade, tipo, a única forma de agir, de desejar, de se relacionar, de plantar, de comer, de ser. Então, quando você começa a mudar isso na forma que você transa ou namora, um pedaço disso. E se a gente olhar só para isso, é como a gente sempre fala do veganismo aqui. Se você pegar e decidir que os animaizinhos são maltratados na indústria, então eu vou substituir meu hambúrguer de carne de vaca pelo esse hambúrguer aqui de soja industrializado. E é isso que você vai olhar, muito pouco a gente vai conseguir transformar, porque é uma estrutura muito maior, né? E ela vai bater e atravessar em todos esses âmbitos, como eu disse, no desejar, no pensar, no agir, no plantar, no comer. Então, essas hierarquias, elas são a manutenção, né, dessas formas de violência e de a gente se sentir solitário. Então, quando eu vejo alguém, seja alguém PCD, seja uma mulher gorda, dizendo, para mim essa não monogamia não funciona, porque já não funciona me relacionar com uma, imagina como que mais gente vai me desejar, mais gente vai cuidar de mim, então eu preciso achar esse e a gente sabe que isso é uma grande mentira. É claro que existem relações exclusivas, que um cuida do outro, eu vivi essa relação por muito tempo, mas a gente sabe que por que então? Foi custo de adoecimento. Eu e o Gui, a gente se cuida muito, e sempre foi eu e ele, porque a gente veio para São Paulo juntos, os dois jovenzinhos do interior, e uma parceria muito massa. Mas os dois adoecidos, porque eu só tinha ele e ele só tinha mim. A carga de cuidar quando ele adoeceu, seja fisicamente, mentalmente, seja por problemas, seja por demandas, era minha. E eu me sentia responsável por aquela vida na Terra. E a mesma coisa por ele. Era bonito, sim, porque eu tinha ele tinha mim, claro. Mas não é saudável. Porque o meu pensamento era, se o Gui morrer, fudeu. Se o Gui morrer, eu não tenho ninguém. O Gui não pode morrer. E não pode se separar de mim também. Não pode mudar de ideia. Ele não pode ir embora. Porque se ele for embora, eu não tenho ninguém. E isso é horroroso, né? Então a gente vê... E era uma grande mentira da minha cabeça também. Porque eu sempre tive muitos amigos.
mas tinha o limite que os amigos e amigas podiam chegar. Tinha esse campo íntimo, esse campo mais doloroso, a pessoa que me via chorar das maiores dores, a pessoa que lidava quando acontecia alguma coisa muito grave, era ele, era somente ele. Podia vir quem fosse, não, mas tem que vir ele, porque só ele que me conhece, só ele que sabe. Quão perigoso é isso, né? Então, hoje, os exercícios que eu faço é de encontrar nessas pessoas que eu já tenho e mais pessoas que eu quero que venham para esse espaço, é que eu cuide de mais pessoas, que mais pessoas cuidem de mim, que eu abra essas questões mais sensíveis para outras pessoas. Claro, não é com todo mundo que você vai ter o mesmo tipo de relação. Então a gente vai entendendo, quem que é uma relação mais gostosa para se divertir, porque a gente funciona aqui, mas quem que eu já senti que é uma pessoa que eu posso confiar quando o assunto é, sei lá, meus problemas, minhas dores, meu cuidado com os bichos, a minha família, financeiro, diversas maneiras, né, da gente construir esses cuidados. Então é claro que não é fácil, é claro que é isso que eu falei lá no começo, a gente às vezes se frustra porque as pessoas se fecham, então às vezes o que eu fico muito brava e frustrada vivendo isso é que às vezes a gente encontra isso numa pessoa e aí você começa a construir essa amizade com essa pessoa, mas essa pessoa ainda tem essa cabeça monogâmica e tal, e ela começa a namorar. A partir do momento que ela começa a namorar, tudo aquilo que vocês estavam construindo te é impedido de entrar, você é descartado daquela relação. Não, agora a gente não pode mais ter uma amizade que a gente dorme de conchinha para assistir Netflix, porque agora eu estou namorando e minha namorada e tal, tal, tal. Isso é muito frustrante, né? Isso é tirar as pessoas da sua vida e tratar as pessoas como descartáveis. Então é isso, quando a gente fala dessa carência, eu vejo amigas solteiras carente, eu tô carente, não queria nem transar, eu queria uma conchinha. Pessoa cheia de amigos, sabe? Por que a gente não deita de conchinha com suas amigas? Por que a gente não faz carinho, né? Não tem um contato mais íntimo com as pessoas que a gente já ama, que já estão na nossa vida há um tempão, que a gente conhece tão bem. Não, porque amigo é pra isso, isso e isso. E aí é isso que você falou, entra uma pessoa uma semana na sua vida, ela já acessa todos esses lugares, porque aí é namorado, aí é pra valer, aí é uma relação validada, né? Muita ficante loucura. de luxo, prêmio. Agora tá isso. No Twitter essa semana? Como é? É uma loucura, já tá rolando isso. A loucura do Twitter essa semana é ficante deluxe prêmio. As pessoas, elas vão construindo essas escadinhas, né? Começa como um casual, aí vira ficante prêmio, ficante plus, aí namorado, marido, e é isso. Aí quando dá algum mal, né, alguma dessas etapas, aí encerra tudo, é aquele sofrimento. A não monogamia não livra a gente de sofrimento, muito pelo contrário, mas é muito, muito diferente você enxergar as suas relações todas, né, dessa maneira de que pode ser sim essa pessoa que vai me cuidar, pode ser essa pessoa que eu vou confiar para falar que, você vê que eu tô ficando... Aliás, deveria ser natural, né, Babi? Você chegar num lugar e todo mundo prestar atenção em você, mas não é, porque as pessoas cada um vai cuidar de você e da sua família. Então você fala, gente, se você vê que meu lábio tá ficando branco, se você vê que eu tô meio esquisita, é isso que se faz, assim... É o jeito da gente tentar e nos nossos espaços fazer com que esse cuidado seja coletivo e com as crianças também, enfim. Muita coisa. Eu acho, assim, não... É porque é meio difícil estar nesse lugar da pessoa que precisa de cuidado e precisa estar explicando o tempo inteiro, né? Eu falo isso, tipo assim, não demorei pra construir relações com pessoas que sabem me cuidar. O exercício que eu fiz essa semana foi quantas pessoas fora minha família, nuclear e estendida, porque eu sou muito próxima de todo mundo, eu consigo, né, agora, amanhã, falar, tudo bem, posso ir pra sua casa, beleza? E eu sei que essa pessoa vai estar disposta a cuidar de mim. As pessoas também, hoje em dia, elas estão muito limitadas a não querer ouvir o outro, não querer perceber o outro. Então, pra mim, às vezes é até difícil, porque eu fico, eu vou ter que explicar, é meio chato. Se a pessoa quiser, ela me pergunta, sabe? Porque eu já... Todo mundo sabe. 27 anos, já era para as pessoas estarem sabendo como cuida de alguém diabético, sabe? Então, às vezes cansa, assim. Então, você tem que meio que ir escolhendo e vai mapeando, assim. É isso que eu falo. Eu tenho a sorte de ter esse grupo de pessoas muito grande com quem eu posso confiar, mas eu sei que foi um trabalho meu e é um trabalho que eu tento fazer cada vez mais, de como eu posso estar presente para as pessoas que eu sei que precisam de cuidado. Minhas amigas que são mães, né? Meus amigos que estão passando por momentos difíceis, aí, principalmente por conta da pandemia. Como eu posso fazer esse exercício de estar mais proativo nisso, né? É difícil, dá uma dorzinha de cabeça às vezes, mas aí quando acontece é bom. Quando a gente vê que a gente tem uma rede grande, é bom. Pois é.
Bom, e aí vou trazer um pouco um assunto estendido aqui. Você está falando do cuidado, e é um assunto que a gente, né, traz nesse podcast desde sempre, é o motivo dele existir, sobre a gente expandir esse cuidado e essa noção de que cuidado é igual a posse, né? Como o nosso aprendizado sobre cuidado é um aprendizado de posse e como está relacionado com o veganismo e não qualquer veganismo, o veganismo político que a gente traz aqui neste podcast. Então eu vou trazer um trechinho de um texto da Geni, um dos textos belíssimos do Instagram. Vamos lá, aspas. Quando dizem que só humano pode ser homem e mulher, querem dizer que ou se é humano ou se é bicho. Só elogiam o humano humanizado porque veem bicho como ofensa. Parece animal, quem não é civilizado. Da hierarquia do humano entre si e com os demais seres que decorrem todas as violências. Então, queria que você falasse um pouquinho, Geni, pra gente, sobre essa visão que, já que a gente está falando disso num contexto mais geral e coletivo, que o projeto colonial também fez a gente diferenciar, né? A gente falou isso no episódio passado com Martina, sobre essas classificações, né? Então, isso é homem, isso é mulher, isso aqui é um periquito, isso aqui é uma vaca, isso aqui dessa maneira, mas também essas individualidades não consideradas como essa dicotomia ser humano, animal, como se tivesse essas grandes divisões e essas categorias, e aí podendo fazer essas categorias que a gente faz essa hierarquização e essa violência pode acontecer porque é o outro, né? Então, o animal é o outro, o mar é outro, a floresta é outro, que é longe de mim, do ser humano. Então, existe eu, ser humano, e existem, como você falou, né? Eu vou para a natureza, né? E essa visão que a gente tem de que essas coisas são todas separadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como isso também é um projeto colonial e como isso faz parte da nossa construção enquanto pessoas não monogâmicas e que querem ver esse mundo mais múltiplo e diverso e sem tantas categorias. Maravilha, bem, que bom escutar vocês. Eu até comentei agora há pouco, de uma maneira pouco crítica, essa questão de identitário, né? Mas eu sei que setores conservadores utilizam esse termo para desqualificar, né, as lutas sociais como identitárias, como se ser monogâmico, branco, cis, hétero não fosse também uma identidade, né? E essa dificuldade de se perceber também como parte desse processo, né? Mas, para além disso, assim, me incomoda muito quando se parece pressupor que a única maneira da gente combater as violências, da gente lutar contra essas opressões, é tomando para nós os termos que os colonizadores nos nomearam. Para mim, esse é um caminho possível, mas não deveria ser considerado o único, né? Então, eu brinco, assim, de falar que eu sou ex-mulher, né? Nesse trocadilho mesmo, de que na monogamia, mulher é sinônimo de esposa, né? Fulana é a mulher de fulano, né? Se utiliza esse termo como sinônimo, e para mim não é uma aproximação aleatória, mas diz desse sistema de monocultura, né? Em que ser mulher de verdade envolve aí um conjunto de ações, uma série, um roteiro no mundo, que você precisa se aproximar e que é um ideal e, portanto, você nunca chega lá porque você precisa atualizar isso a vida toda, né? Então é muito sofrido também que esse ideal se coloque como algo a ser buscado e que, ao mesmo tempo, parece que o único caminho é essa reivindicação, né? Então, o que eu observo assim no meu trabalho é que quando os colonizadores vieram para cá e vieram nos salvar, né? Esse projeto de salvação é muito hierárquico, né? Nesse sentido de que eles não vieram para cá para serem salvos por nós, né? Mas para nos salvar, né? Nessa posição de quem estaria acima, né? E nesse projeto de salvação, que é todo caracterizado pelo binarismo, havia a expectativa de que selvagens passariam a civilizados, bárbaros passariam a cristãos e de bicho passaria para animal, para humano. Então, animal e bicho é posto nesse marco civilizatório como a pré-etapa do humano, né? Então, quando nos ofende, por exemplo, pelo racismo, né, nos comparando aos demais bichos, e isso aparece em várias opressões, né? Se a gente pensa na misoginia, na gordofobia,
São múltiplas violências, né, que utilizam esse repertório, né, de xingar um humano de vaca, baleia, macaco, viado, porco, onça, cobra. A gente sabe que aí, né, é um vasto vocabulário que tem em comum esse projeto de dizer: vou te ofender dizendo que você não é humano. E quem não é humano, por excelência, seriam os demais bichos, né? Então, para mim, assim, esse marco é muito importante porque o humano não é um bicho dentre muitos, é o não animal. Assim como essa figura do homem com H maiúsculo é o representante do humano e mulher seria o outro do homem, né? Desse homem e mulher com maiúsculo. Então, essa posição de outrificação que a gente é colocado é sempre uma posição de um adjetivo do universal, né? Então, tem a mulher, ponto, e a mulher negra, a mulher indígena. Ou tem um simpósio de teoria política e um simpósio de teoria política indígena, né? Porque parece que se é branco não precisa nunca dizer, né? Então, esse movimento, assim, para mim, dessa passagem, que é um marco de evolução, supostamente, né? Também é relacionado à monogamia e não monogamia, porque na fala desses jesuítas, eles diziam que a não monogamia era uma coisa de bárbaros, de animais, e que só quem evoluísse e se tornasse cristão e monogâmico seria também considerado um servo de Deus, um filho de Deus, um humano, né? E isso, para mim, nesse ponto assim da minha vida, não é mais uma inclusão que me seduz, né? Então, quando dizem assim, não conta como humano, né? Não cabe nesse humano, e até se utiliza, né? Foi desumano tal coisa, né? Porque se acredita que há sempre uma essência positiva em tudo que é colonial. Então, monogamia seria cuidado, respeito, responsabilidade, permanência, e nós seríamos o contraste oposto do que ela seria, né? Esse contraste é o próprio mecanismo dessas identidades coloniais. Então, assim como a não monogamia entra como esse resto, esse lixo que sobra da própria monogamia, inclusive as pessoas comentam, né? Quando uma pessoa monogâmica quebra esse vínculo, né? De dizer, é um não monogâmico, mas ninguém sabia, né? Então, a própria quebra da monogamia nos é tomada como uma referência, né? E aí, para mim, não tem interessado muito mais essa tentativa de convencer, né? E pedir a inclusão, né? Pedir o ingresso nisso que o Ailton Krenak chama desse clube VIP do humano, né? Então, se dizem, não é a mulher de verdade que faz tais coisas, eu já não tenho mais o mesmo impulso de dizer não. Existe um jeito maravilhoso de ser mulher e é esse jeito que eu estou disputando, e o seu jeito de ser mulher. Não me interessa disputar mais esse lugar, né? Eu entendo que essa é uma perspectiva dentre muitas e que elas são, né, concomitantes nessas lutas, né? Mas em relação a esse modelo de que a gente está sempre às voltas com essa sedução, né? De que, olha, se você não fizer isso, você não é um bom filho, né? Se você não fizer isso, você não é uma boa esposa, não é uma boa mãe. E isso nos prende muitas vezes e nos leva a uma energia de vida preciosa, tentando entrar em algo que a gente nem sabe se de fato gosta, se de fato quer, se nos faz expandir a vida ou se nos limita, né? E aí muitas vezes as pessoas comentam isso, assim, porque a não monogamia não salva ninguém de nada, mas ninguém prometeu isso, né? Ou dizem, né, você se afirmar uma pessoa não binária não te livra da misoginia. E eu sempre comento, né, que me dizer mulher também nunca me livrou. O ponto não é esse, o de chegada e de partida, né, é de talvez experienciar aí outras formas da gente fazer nossas resistências, reconhecendo que talvez tomar para nós aquilo que nos foi designado não seja um caminho tão saudável. Há que se ter aí uma crítica, né, uma sensibilidade de não adotar tudo que disseram de nós como algo a ser defendido, né? E para mim essa dimensão assim do descarte, né, Thaís, que você comentou, vem muito dessa ideia de uma única vaga, né? Então, se só tem uma única vaga, e até lembro dessa expressão, tal pessoa está comprometida, no sentido dela não estar solteira, né? Porque
Porque parece que só há a possibilidade de ser comprometido com uma pessoa, né? E para mim a não monogamia é esse convite da gente buscar esse comprometimento em qualquer relação que a gente tenha, inclusive com os demais parentes não humanos, né? E até lembro de uma frase do Derrida que ele comenta que às vezes as pessoas dizem: ah, mas o humano é diferente mesmo do animal, né? E quando a gente critica esse binarismo de humano e animal, não é porque a gente está negando a diferença, é porque a gente está afirmando a diferença para além do dois, né? Então eu posso dizer que a formiga é diferente do humano. É verdadeira essa afirmação. Só que, curiosamente, os outros seres não são o ponto de partida daquilo que é igual e diferente do mundo, né? Então, existe a formiga e todos os outros são diferentes dela, né? Tem até uma fala da Grada Quilomba que ela comenta isso, assim, né? Que na vivência do racismo, do etnocídio, é comum que nos digam: você sofreu porque você é diferente. E ela diz, né? Nós não sofremos porque somos diferentes. É a discriminação, é a violência que nos torna diferentes, né? E essa diferença é produzida pela norma. Eu até lembro de uma campanha que anos atrás tinha, que era assim: respeite a diferença, pro mês do orgulho, né? E todo mundo que lê uma frase dessa, respeite a diferença, não vai pensar na família heterossexual, né? Porque a família heterossexual seria o normal e a gente seria o diferente, né? Então acho que pensar também que há dois tipos de diferença, né? Essa diferença em que eu sou diferente de você porque você também é diferente de mim, então é uma diferença recíproca. E essa é a diferença colonial, em que se diz que os outros são diferentes simplesmente por não serem a norma, né? Então, acho que é um pouco nesse caminho, assim, né, que eu penso essa questão. E é também um projeto, né, que eu tenho feito de construir essa autoestima para além dessas relações do humano, né? Então, pensar, por exemplo, o encanto que há quando a gente toma um banho de sol, um banho de cachoeira, né? O prazer que a gente tem com o alimento, que é outra questão que o cristianismo demoniza, né? Essa ideia de que a gula seria um pecado no sentido de que você tem que se alimentar para sobreviver. Assim como o sexo deveria ser só para reprodução. Então, o sexo por prazer também seria pecado, ambos igualmente uma benesse da carne, né? Que é como se fala, né, nesse contexto. Então, por que a gente tem tanto medo, né, de pensar que vai ter uma alimentação? E isso eu acho um presente tão lindo, né, da natureza, porque a gente sente sede e matar essa sede é gostoso, né? Poderia não ser, né? A gente poderia ter que tomar água, por exemplo, se alimentar e não ser algo prazeroso. Então, esse processo de dependência, ele não precisa ser algo triste, necessariamente, né? Pode ser, inclusive, algo a ser festejado, né? Da gente sentir que faz parte. E até tenho dito assim, né? Que ser parte não é pouca coisa. O também, o complemento, o que é concomitante não é pouca coisa. É muita, né? E para fechar, assim, até lembro de uma reflexão que eu fiz esses tempos, ouvindo o parente Gerson Banil, que ele comenta, né, que muitos dos nossos povos não utilizam a noção de sobrenatural ou de sobrenatureza, né? Porque não há nada sobre ela, superior a ela, né? Então, quando se tem ali o super-homem, né, que tem 1000 poderes e que estaria acima dessa natureza, para nós não tá, né? Não tá nesse céu, não tá no sobrenatural, tá aqui embaixo, né? Tá aqui na terra. Ai, muito lindo. Eu queria dar um abraço agora, que ódio dessa tela. Abraço. Também, tá tão que longe. lindo, muito lindo. Obrigada por essa fala mesmo. Ai, gente, que coisa linda, que alegria ter Geni aqui com a gente. Bom, a gente já vai encerrar, mas eu quero dar um recadinho para vocês, já que a gente está falando aí de tantas reflexões e leituras, a gente está muito ansiosa e animada com o lançamento que está chegando aí, que é o livro Desafio Poliamoroso, da escritora ativista espanhola Brigitte Vassalo, nosso amor, que já está em pré-venda na Editora Elefante, e a gente está, assim, ansiosa demais por ele aqui no Brasil. E a Geni escreveu o prefácio desse livro, que ouvi dizer que está lindão, já recebi um spoiler,
de que esse prefácio está a coisa mais linda, e eu conheço esse livro já na versão em espanhol, mas eu estou muito animada de poder ter esse livro traduzido. É um projeto com muitas pessoas que a gente ama, que participaram dele, então a Editora Elefante, nossa parceira, a tradução é da Mari Bastos, que já participou aqui, que é um grande amor, a Isadora Tabi está envolvida, então muita gente massa. Só estamos esperando já está em pré-venda, em promoção lá no site, quem quiser correr para garantir, a gente está super animada por aqui. E eu queria agradecer muito, mas demais, assim, por essa participação nesse dia esquisito, frio aqui em São Paulo, e deu um quentinho. Não sei se tá frio aí em Brasília também. Nem um pouco, não? Tá um calorão. Aqui virou, aqui tá um friozão, mas deu uma super esquentada no coração, ouvir essas trocas, essas partilhas de Geni. Eu já fiz o curso com ela, recomendo vocês, vou pedir para ela falar um pouquinho sobre o que tem aí para vocês acompanharem mais, cursos, leituras. E é isso, Geni, eu não tenho mais palavras para agradecer a sua participação aqui, e eu só posso dizer que eu quero mais, porque ficou muita coisa que eu ainda quero conversar, que eu quero ouvir. Fica o convite para uma próxima participação. Sei que a agenda é uma coisa, né, sempre muito difícil, a gente já quer que esse encontro tivesse acontecido já há um tempo, que a gente converse, que a gente admire, que a gente flerte, que a gente tenta gravar esse episódio. Então, a gente está muito feliz que rolou, que deu certo, e eu passo a palavra para você dar um recadinho aí para os nossos ouvintes e onde te encontrar. Eu espero que todo mundo que está ouvindo esse podcast já conheça o trabalho do Geni, mas caso não conheça e queira aprofundar mais nas leituras e nos cursos, a gente recomenda demais. Ai, obrigada, Thaís e Bárbara. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu me sinto muito presenteada de ter essa escuta, esse espaço. Eu tenho ministrado, né, essas formações sobre não monogamia, sobre descolonização dos afetos, e são encontros assim em que eu busco equilibrar a parte teórica com troca de vivências, né? Então, para mim, assim, é um momento de muito aprendizado também, porque é muito bom escutar o que cada pessoa partilha, como lida, né, com essas questões todas na prática. Então também fica o convite para quem se sentir sensibilizado de alguma forma. E no mais é isso. Muito obrigada, meninas, pelo tempo, pelo convite. Espero que até breve. Obrigada demais. Até breve. É isso. Valeu, gente. Aproveitem esse episódio e conversem com a gente. Vamos trocar. Eu acho que esse assunto sempre rende para a gente trocar, para vocês trazerem as experiências de vocês. Se ainda ficou uma dúvida, por favor, comentem, pode ser no post no Instagram, pode ser através do nosso grupo no Telegram, e-mail, Twitter, onde for, mas vamos seguir com essa conversa, que a gente sabe quanto isso é importante para vocês, e quanto é importante para a gente, e quanto é importante no geral, para a gente ir testando, experimentando esses outros olhares e essas novas maneiras e formas da gente se relacionar e olhar para o mundo. É isso, e até a próxima, minha gente. Breve. Obrigada, um beijão.